Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI, hoje com um convidado aqui que até eu tô curioso para saber de algumas questões da história, da trajetória. Ele atua com Offensive Security e é o fundador do BREC, que tem as badges mais legais aí dos eventos de segurança, até trouxe aqui, a do último ano. Muito obrigado por ter vindo, Crash, Everson Guimarães. Obrigadão, cara, valeu obrigado pelo convite demais. aí. Muito massa demais de ter o projeto, curti. Pô, valeu. Eu te conheci, não sei se você vai lembrar disso, em 2015, cara, você foi palestrar no auditório da UNA Aimorés, Marcos Flávio te levou, e aí naquela época, em 2015, eu tinha acabado de assumir a coordenação da pós de segurança. E tava caçando professor freneticamente. E aí vi sua palestra e falei, pô, Marcos Flávio, vamos ali, né, conversar com o cara. Ele me apresentou você, a gente conversou, você não, dá aula, né, comigo não, e tal. Eu, putz, velho. Vamos contar um pouquinho disso aí. Tá, e aí... Mas depois disso a gente acabou estreitando um pouco mais. Em 2015 eu tinha conseguido para os alunos da pós irem no BREC, que ainda foi na FUMEC, através da Eni, da Altaic. Eni que já esteve aqui com a gente também. Sempre com a gente, né? Mas depois disso a gente teve de última hora, o BREC não pôde ser, na FUMEC, Isso, a Eni fez a ponte pra gente. Exatamente. Aí eu falei, cara, vamos fazer na UNA, verdade, tá tudo certo. Verdade. E não tava nada certo. Eu tive que ir atrás de jurídico, atrás de todo mundo lá dos bastidores da UNA pra conseguir chave, liberação, autorização pra gente fazer o evento. Cara, eu acho que foi a única BREC que eu não consegui vir. Eu tive algum problema e não consegui. Teve 2 anos lá na UNA. Um você veio, o outro não deu. Exatamente. Né? Mas foi massa. Lembro que foi Obrigado por toda a correria aí, fazer acontecer. Foi massa, mas tinha que ser. Mas antes dessa época, como é que foi que a TI chegou até você? Como é que foi sua trajetória, cara, até os dias atuais? Assim, né? Eu tô velho, então eu vou dar uma encurtada na história. Tá, não, a gente tem tempo, pode... Não. Então... Aqui, Thiago Hoffman falou lá dos laboratórios que ele ajudou a montar no Cotemig, Eu perguntei, pô, eu tô humilde, né? O que era nessa época aí? 386 já e tal? Não, cara. Era antes. Era lá no AT. Eu falei, pô... Cabo coaxial. Isso aí. É da minha época, isso aí. Cara, então, te falar a verdade, como que a TI entrou na minha vida, assim, eu não sei te falar exatamente quando. Eu só lembro de que eu sempre curti computador. Desde que eu me lembro, eu sempre curti computador. E na época era uma coisa muito cara, né? Então acabava que eu ia pra casa dos amigos meus que tinham uma condição financeira melhor pra poder mexer, né? Então eu lembro que um amigo meu, cara, ele tinha um 386. Legal. Né? E isso eu tava o quê, cara? Acho que, sei lá, 4ª série, 5ª série, uma coisa desse tipo. Né? Ou seja, tem bastante tempo. Né? E desde essa época eu já curtia computador, né? Já ia pra casa dos caras. E uma vez, na verdade uma vez não, né? Várias vezes eu já virei noite e ia pro colégio no outro dia de manhã porque ficava mexendo nas coisas, ficava criando coisas, né? E aí, cara, minha tia, né, me ajudou bastante com isso. Ela viu que eu gostava, né? Tava sempre interessado. E, cara, aí ela pagou o curso pra mim. O primeiro curso que eu fiz foi de DOS 6.22. Eu peguei isso aí. Eram 3 disquetes pra instalar, tô ligado. DOS 6.22, daquela época, né? E aí eu migrei pro Windows 3.11. Também peguei isso aí. Aí vai o Windows 95, Windows 98, né? Mas assim, eu já mexia antes, já sabia bastante coisa, né? Porque eu ia pra biblioteca, né? Biblioteca do Sesc, famosa biblioteca do Sesc. Já estudar, né, algumas coisas que, igual eu falei com você, eu sempre fui interessado, né, então, aí depois disso comecei a fazer cursos de redes e tudo mais, e teve uma época, eu não vou lembrar datas, tá? Porque realmente eu sou péssimo, né? Exatamente, até melhor. E então eu comecei a dar aula, cara, na verdade eu comecei a fazer um curso no CNI, né, tinha os cursos de informática lá, né? Isso, curso de informática. Só que o curso era lá em Neves. Tá. Né? E eu estudava no Estadual Central. Então era aquela coisa assim, né? Então assim, eu fazia o curso e eles pegavam alguns alunos, né? Que iam bem. Só um contexto, pra quem não é de BH e tá vendo a gente tá falando de uns 30, 40 km aí, né? Brincando. Então, eles pegavam os alunos e
eles contratavam os alunos como estagiários, uhum. né, para acompanhar o professor ali durante a aula. E eles me escolheram para ser um desses estagiários nessa época. E aí depois de uns 6 meses, aí eu comecei a dar aula sozinho. Tá. Então eu comecei a dar aula nessa época. Então aí que vieram os traumas. Exatamente. Então eu dava aula de, né, Windows básico, Word, Excel, PowerPoint, essas coisas todas. Né? E aquele esquema, né? Estudava no Estadual Central e ia dar aula em Neves, né? Então, eu, assim, foram, cara, não lembro se foram uns 2 ou 3 anos nessa brincadeira, mas teve uma hora que eu não dava conta mais, né? Porque era, o deslocamento era o limite de você chegar na hora da aula, né? Exatamente, era bem corrido. Na verdade, eu tinha que sair da aula correndo, passar em casa, que eu morava ali no Carlos Prates, né? Correndo, almoçava e descia aquela, onde tem aquele corpo de bombeiro ali, tem aquela passarela que é um espiral, descia aquilo ali correndo para poder pegar o ônibus, para poder ir para Neves, né, para poder dar aula, e terminava a aula, tinha que ficar na Cristiano Machado com a pedra na mão pro motorista parar o ônibus. Né, porque o 5526, 5527 não parava ali de jeito nenhum. Né? Então tinha que fazer um medo no motorista pra ele parar. Gente, tô brincando. Mentira. Então, assim, foi nessa época que eu comecei a dar aula. E aí depois teve uma época que eu tive que pedir pra sair, porque eu não tava conseguindo conciliar, né, do trabalho com o colégio. Né? Cara, aí depois disso eu trabalhei com Service Desk. Né, se não me engano, pode falar o nome de empresa? Pode, né? Pode. Pode. Já fez nada errado, pode. Eu trabalhei com Service Desk, e depois eu fui trabalhar com suporte. Com suporte eu trabalhei, se não me engano, no Banco Bom Sucesso e no Banco BMG. Depois eu fui trabalhar como sysadmin, né? Que hoje não é sysadmin mais, né? É DevOps. DevSecOps, e aí vai. Essas nomenclaturas bonitinhas de hoje. Né? Aí eu trabalhei no Felício Roxo, que pra mim foi um aprendizado, assim, cara, top. Que legal, cara. Não sabia que tinha trabalhado. Trabalhando no Felício Roxo como sysadmin. E, cara, aí lá no Felício Roxo, foi massa porque, assim, cara, eu já tava fazendo faculdade na FUMEC, né? De questão de Linux e tal. Mas foi massa que eu consegui pegar mais Linux, e lá eu tive contato com umas coisas, assim, que eu nunca tinha visto na vida, igual a AS400. Né? E Informix, eu não sei como é que o pessoal fala, né? Então, foi muito massa, porque eu peguei muita coisa e lá era tudo Linux, né? Não tinha Active Directory, era sambazão mesmo, né? E dava os perrengues e tinha que resolver, né? Então, assim, foi assim, um aprendizado, assim, galáctico. Foi foda, foi muito legal a minha experiência lá no Felício Roxo. Né? Então, assim, aí eu aprendi banco de dados, né? Assim, eu já tinha pegado alguma coisa já na faculdade, né? Mas lá eu comecei a mexer mais porque, né, era o dia a dia. Né? Ainda mais hospital. Exatamente, dia a dia. Passou raiva com Pax? Sim. Eu tenho meus traumas de Pax. E eu também trabalhei, antes de ir pro Felício Roxo, eu também trabalhei como desenvolvedor PHP, né? Na real, eu aprendi PHP sozinho, eu ficava chorando pra minha mãe me dar um livro de PHP. Você lembra aquele livro vermelho grandão escrito PHP de amarelo? Então, nossa, eu custei fazer minha mãe me dar aquele livro, porque, né, na época era bem caro. Né? E sim, o livro me deu uma base muito boa, né, de estudo, e o que eu mais gostei desse livro foi que por ele eu escrevi a minha primeira web shell. Que massa. Né? Aí começava a exploitar. Nessa época eu já estava mexendo com hacking já, né? Assim, de leve, não profissionalmente, mas por fora. Né? E então o livro me deu essa base toda para poder começar a exploitar Remote File Include. Que era na época que estava bombando, né? Ali. Que era o PHP 4 lá com PHP ini mal configurado, né? Então, eu usei o livro para poder escrever a primeira web shell. E nisso eu ficava, né, estudando hacking, estudando essas coisas, né, aprendendo, né, questão de pentest. E você estava na graduação ainda, né? Tava na graduação ainda. Eu tinha começado a fazer redes na Infório, que depois não virou Infório, que acabou, né? Aí foi incorporada por outra universidade, e aí eu fui para a FUMEC. Fazer, né? Lá foi sistema de formação? Cara, não. Foi um curso bem específico que eles fizeram na época,
que foi um curso que era tipo ciência da computação, só que voltado para Linux. Tá. Né? Em vez de usar Microsoft como base, eles usaram Linux como base. Legal. Né? Então eu fiz esse curso lá. Eu nem sei se tiver outra turma, para te falar a verdade. Eu não tô lembrando também de nome e tal. Eu acho que não teve outra turma não, porque, cara, na época, velho, Linux e essas coisas era tipo muito bem nichado ainda. Né? Era bem pequeno, né? Ainda mais essa parte de segurança e tal. E, assim, eu acho que a parte de segurança foi um investimento que eu fiz, né? Bem lá atrás e que hoje deu muito certo. Né? Porque quando eu comecei a mexer com essas coisas, praticamente não tinha ninguém. Não tinha ninguém pelo menos em BH, era eu e o Grinch, né? A gente fazia as coisas aí, né? Em BH era basicamente a gente. E aí depois que eu saí do Felício Roxo, eu fui pra Iblis. Não, mentira. Eu fui pro Banco BMG. Aí eu fui trabalhar com segurança mesmo, né? Eu saí do Felício Roxo da área de infra, né? E fui trabalhar com pentest especificamente. Né? E foi muito bom essa trajetória, né? Lá de dar aula, né? Passar por suporte, né? Service Desk, desenvolvedor, sysadmin, até chegar na parte de pentest, né? Porque aí você tem toda a base ali da coisa. Você chegou lá, já tinha visto o desenvolvimento, já tinha visto o banco, já tinha visto redes, infra, exatamente, já sabia programar. Então, então assim, foi bem massa. Foi legal. Aí, cara, depois do BMG eu fui pra Iblis, que é uma empresa de São Paulo. Mas eu trabalhava home office já nessa época. Né, que foi massa, fiz muito projeto legal. E olha só, falando de home office, isso era o quê? 2012? Cara, mais ou menos. Né? Mais ou menos, isso aí, já era home office, né? Porque a empresa era em São Paulo e eu ficava em BH, né? E era consultoria, então às vezes tinha que viajar e tal. Assim, peguei muito cliente legal, peguei muita coisa bacana. Não posso falar, né? Infelizmente eu não posso falar. Mas a Iblis, a gente fez uns projetos lá também, quando eu tava atuando prestando serviço nos locais. Chamei legal. O pessoal já. E pra você ter ideia, cara, quando eu trabalhava na Iblis, eu peguei cliente que eu precisei fazer até engenharia reversa de binário. Legal. Então assim, foi massa, foi, né, aquela coisa toda. E depois da Iblis, aí o pessoal me chamou pelo LinkedIn, né, pra trabalhar na Polônia, na EPAM, uma empresa de desenvolvimento que é bem grande na Europa. Eu acho que, inclusive, eles têm até uma sede não, né? Tem um escritóriozinho em São Paulo. E, cara, aí foi, né? Consultoria também para vários clientes. Depois da EPAM, eu fui para a ABB, que muita gente não conhece, mas ela fabrica praticamente todo componente eletrônico que você conhece. Né? Então, teve televisão, essas coisas todas. Inclusive, ela fabrica componente para a NASA, para a Tesla. Né? E foi uma experiência legal também, que eu consegui testar umas coisas bem legais, né? E isso, continuei na Polônia e agora tem 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, eu tô no e-commerce em Berlim. Esse e-commerce é de roupa, né? De marca famosa, essas coisas todas, é o maior e-commerce posso dizer, da Europa hoje. Né? E agora eu tô focado especificamente em Red Team. Né? Quando eu tava na Polônia, pra IPAM e pra ABB, eu trabalhava mais como pentester, né? Fazendo pentest de esteira, esse tipo de coisa. E agora na Zalando, né? Eu tô especificamente trabalhando com Red Team. Legal. No meio desse fluxo aí, eu lembro de uma experiência no Japão. Sim, cara, sim. No Japão eu fui lá pra falar na Code Blue. Foi uma conferência que aconteceu lá. E foi uma pesquisa que nasceu dentro do Área 31. O Hackerspace, que a gente encontrou um backdoor nos roteadores da GVT. Foi com essa palestra que eu te conheci lá em 2015. E a gente encontrou esse backdoor dentro dos roteadores da GVT, e aí acabou que eu falei em alguns eventos, né? Falei na DEFCON da Índia, né? Na DEFCON de Bangalore, falei no Security Summit no Sri Lanka, né? Que era a mesma galera que organizava, né, a DEFCON. Aí eles me chamaram, acabei que eu fui para as duas. Legal. E fui pro Japão também falar sobre isso e quase que eu fiquei. Pois eu lembro que você ficou um tempinho lá. Eu comecei umas negociações lá. Cara, o Japão é maravilhoso, gosto muito, já curtia muito a cultura japonesa, né? Aí tive essa oportunidade de ficar lá um tempo, mas acabou que as negociações não deram certo, né? Porque o time lá não falava inglês, então... Né, acabou que não deu certo. Mas, enfim, tenho boas lembranças do Japão. Massa. E como que foi esse desafio de trabalhar fora? Você foi pra Polônia primeiro? Língua predominante lá não era inglês, né? Não. Cara, então... assim,
quando eu fui, isso tem o quê? Quase 10 anos já. Cara, quando eu cheguei na Polônia, foi bem complicado, porque, tipo, não tinha quase brasileiro nenhum. Porque eu mudei pra Cracóvia, né? Não é uma cidade muito grande. E, cara, assim, a adaptação não foi fácil, mas também não foi difícil, tá? É questão de você tentar conversar mesmo, né? E naquela época também o meu inglês não era tão bom, né? Porque eu só tinha inglês que eu falava aqui no Brasil, né? E algum inglês que eu falava, assim, de algumas outras conferências e tal, que eu já tinha ido na Índia. Mas você morar no lugar e ter que falar inglês o tempo todo é um pouco complicado, né? Mas, assim... Cara, e com nem todo mundo lá falando inglês também, né? Porque às vezes você ia no mercado, não devia ter um cara falando inglês. Não, assim, se fosse nos mercadinhos mais, né, os menorzinhos era meio complicado. Mas assim, cara, já tinha internet, Google Translator, você se vira, né? O problema mais é quando você tinha que ir no governo, né, que era o pessoal mais antigo. Então aí a coisa ficava um pouquinho mais complicada. Mas, cara, é questão de meter as caras mesmo e se vira, né? Porque, cara, acho que assim... É uma oportunidade que eu não podia perder, né? Eu já tinha perdido uma oportunidade antes de ir pra Finlândia, por motivos pessoais, né? Falei, não, isso não vai acontecer de novo, né? Então, a hora que apareceu a oportunidade, eu falei, cara, juntei minhas coisas, tô indo e vamos ver o que dá, né? Você tá com medo? Tô, mas vou comendo mesmo, não tem jeito. Ele não pode paralisar, ele tem que te mover. Mas foi de boa. Depois, assim, sei lá, dos primeiros 6 meses até se acostumar com tudo, porque é tudo diferente, né, cara? Não tem catraca no ônibus, né? Você não tem só ônibus, tem tram, tem, né? A cultura é bem diferente, como as coisas funcionam é bem diferente, mas, assim, com 6 meses foi de boa. Uma coisa que eu lembro que foi engraçado é que eu cheguei, né, e tipo, eu fui, cara, tava primavera lá, né? Tá. Então eu cheguei, coloquei minhas coisas e tal, tudo em casa. E assim, eu não tava esperando que a temperatura mudasse tanto, né? Porque o verão lá ainda bate uns 20. Pois é. Na verdade eu cheguei e já tava, cara, assim... Quase no verão, né? Não, na verdade tava terminando. Não era primavera, era... Não, então tava indo do verão pro outono. E o outono você sabe que não é uma coisa bem quentinha, né? E aí teve um dia que eu olhei na janela, assim, legal, pô, o sol tá rachando lá fora, botei minha camiseta, botei a bermudinha e vou lá na rua, né? Cara, a hora que eu abri a porta, minha barba congelou, saca? Porque tava muito frio, entendeu? E tipo, foi de um dia pro outro. Então foi assim, agora eu acho que o bicho vai pegar. Mas, cara, aí é questão de costume mesmo e aprender, né? Não, eu preciso comprar roupa de frio e tal, tudo mais. Né? Porque você chega numa temperatura e de um dia pro outro ela baixa muito. Mas cara, adaptação. Adaptação, não tem jeito, né? E tecnicamente falando, como é que foi? Sentiu muita diferença? Pessoal muito mais especializado ou não? Cara, como é que foi isso? Não. Infelizmente não. Porque eu tava achando, né? Vou sair, vou trocar ideia com a galera foda e tal, galera da Europa, né? Cara, o que eu percebi lá é que, tipo assim, que na Europa, a galera é muito cada um no seu quadrado, literalmente, né? Saiu do manual ali, o cara já não sabe fazer, ele já passa para outra pessoa. Brasileiro, né, em si, a gente tem essa... de tentar resolver. Né? De dar os pulos, como a gente fala aqui, né? E lá a galera não. Lá a galera não sei mais, tá aqui, passa para alguém que saiba e a pessoa não tenta resolver, né? Então eu acho que é por isso que brasileiro se dá muito bem lá fora, principalmente em TI, né? Porque a gente dá os pulos, a gente se vira, né? Se você não sabe, você vai perguntar a alguém, tudo mais, e busca a solução, exatamente, né? E o pessoal lá também é aquela coisa assim, né? O trampo termina 5 da tarde, 5:01, a pessoa tá no pão do ônibus. Né? A gente não, enquanto você não resolve, né? A gente não levanta. Não levanta, né? Então tem... Assim, é uma cultura diferente, né? Mas esse lance do pessoal ser mais quadrado, acho que o brasileiro tem um plus aí por conta disso. Tem um diferencial, né? Exatamente. Nesse aspecto. Faz as gambiarra, mas resolve o problema, né? O povo lá não, eles não tem muito essa cultura, não. Legal. E sobre o BHAC, como foi o início? Qual foi o principal fator motivador para você começar isso lá há 13 anos lá? Então, cara, o que acontece? Já tinha H2HC, né? Já tinha alguns outros eventos de segurança. Acho que tinha no Rio também, o pessoal da Claves fazia
um evento já de segurança. A Cláudia já era forte lá. Já. E, então eu pensei, pô, cara, eu preciso ir para São Paulo e para Rio toda vez que eu quero assistir uma palestra massa, né? Falei, cara, vamos, o que você... tentar fazer uma coisa em BH, vamos ver se vai ser massa. Por quê? Porque, cara, pô, eu conhecia todo mundo que era palestrante na H2HC, conhecia a galera que organizava a H2HC, conhecia o pessoal da Clabs também, né? Conhecia o Bordini, né? Que também que é aí, né? Figurinha carimbada no mercado de segurança. Então eu já conhecia essa galera toda, né? Eu pensei, pô, não custa, né? Chamar esse pessoal para poder vir para BH. Né? Então eu comecei a fazer os corres todos, né? Aí eu queria fazer uma coisa mais diferente, né? Porque normalmente os eventos eram fim de semana. Eu falei, não, vou fazer um evento de 4 dias. Cara, deu certo. Mas eu não quero fazer de novo, não. Tá. 2 dias já é um caos suficiente, né? 4 dias foi assim, deu certo, evidentemente, né? Não lotou, né? Porque era a primeira vez, né? Na verdade, teve uma BREC antes, né? Mas foi tipo uma BREC demo, só pra ver como é que ia ser. Então, fazer um evento de 4 dias é exagero, né? Então, aí no próximo ano eu já comecei a passar para 2 dias. Tá. Desculpa. Então, essa que foi a ideia, cara. É de trazer a galera pra cá, né? Sendo que a gente tinha uma estrutura, eu já conhecia as pessoas, né? E aí o custo não seria tão alto, vamos dizer assim, porque eram amigos e tal, os caras não iam cobrar. Falei, não, pô, vamos fazer isso, não fazer isso em BH. E aí acabou virando o que virou hoje. Massa, começou aí com uma salinha de, sei lá, de 50 pessoas e esse ano foram mais de 600. Massa. Tá crescendo um pouquinho. Falando em crescimento, spoilers aí para esse ano de 2024, você já sabe ali se vai ser novembro ou dezembro como foi o de 2023? Então, provavelmente nessa altura do campeonato já tá vendendo as entradas, né? Link pessoal, na descrição, quem estiver vendo no YouTube, quem estiver ouvindo, na verdade, nas plataformas de áudio, ele vai lá no brec.com.br e já consegue o ingresso. E questão de data, a gente não fechou ainda, mas provavelmente o último fim de semana de novembro, que é o padrão, né? Ou o primeiro fim de semana de dezembro. Tá? Então, mas assim, a gente tá dando mais prioridade pro último fim de semana de novembro, que é o que a gente já vem mantendo nos últimos, sei lá, 6 anos. Não, e provavelmente quando... claro, quando sair esse episódio aqui, já deve estar... Talvez já está com a data e... né, todo o casting local, que vai e etc. Não, beleza. Fala um pouquinho mais sobre ele em relação a público-alvo... as palestras que você busca trazer, as temáticas que você sempre busca levar, até para quem não conhece o evento. Ele tem crescido a cada ano. Teve anos que aconteceu em hotéis, que aí o pessoal já conseguiu hospedar, mas quando não é em hotel, você consegue parceria com o hotel próximo, que a pessoa tem desconto. Sim, exatamente. Então, Inclusive, no último, teve um sorteio lá de um PlayStation 5. Exatamente. Que quem ganhou foi de Cuiabá, não era? Cuiabá, se não me engano. Acho que foi de Cuiabá que a pessoa ganhou. Então, assim, a gente está tendo participantes já vindo do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Mas, assim, para quem não conhece, fala mais sobre qual que é público-alvo, formato, temas. Então, basicamente, vamos dizer assim, a BREC é um auditório principal, um auditório secundário onde acontece o CTF. Inclusive, nos 2 últimos anos a gente fez premiação em dinheiro, né, para quem ganhou o CTF. Acho que isso incentiva mais o pessoal a poder brincar. E, cara, a ideia das palestras é trazer coisa útil para o pessoal, coisa que você pode usar no dia a dia, aí no seu trabalho, ou às vezes numa pesquisa, né? A gente sempre tenta trazer esse tipo de coisa. Até para intercalar mesmo, né, os assuntos também. Isso, exatamente. A gente, né, tenta fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, mais misturada, né? Mesclando com vários pontos. Assuntos dentro da área de segurança ofensiva. Não quer dizer que defensiva não tenha, né? Mas o foco da BREC é segurança ofensiva, né? E a gente faz isso. E a BREC não tem call for paper, né? A gente tem vamos dizer assim, o conselho da BREC, né? A gente vai olhando, né? Vendo o que o pessoal tá fazendo durante o ano, né? E a gente vai convidando essas pessoas para poder palestrar de acordo com que elas vão contribuindo com a comunidade, né? Igual, por exemplo, o Fernando Mercedes, ele já veio carimbada.
ele já vem mais B-Hack do que eu. Porque a B-Hack que eu não vim, ele veio. Né? Então, o Mercedes é uma pessoa que contribui bastante, né? Com a comunidade. Então, a gente, né, dá prioridade para esse tipo, né, de pesquisa, para esse tipo de contribuição mesmo para a comunidade, para poder convidar os palestrantes, né? E, cara, o público-alvo que a gente tem hoje na B-Hack, assim, cara, é praticamente todo mundo, né? Evidentemente que a gente não quer aquela galera que tá procurando aquele tipo de hacking, quero hackear o Facebook do meu parceiro, né? Esse tipo de gente não é o que a gente procura pro evento, né? A gente tá procurando a galera que quer trabalhar com hacking profissional, que quer trabalhar com segurança ofensiva, né, que é uma coisa mais profissional, vamos dizer assim, que não é a ideia, né, pegar esse tipo de hacking, né, vamos dizer assim, de brincadeira, né, hackear Facebook, hackear Instagram não é a nossa ideia. Então, e assim, cara, a gente consegue atrair todo tipo de gente, né, desde estudante até CISO, né, tem uma galera que... Até a galera do direito, que o Capanema vai lá muitas vezes. Fala também. Então, assim, o leque de pessoas que vão é bastante diversificado. E, cara, na última B-Hack eu contei que foram mais ou menos aí umas 118, 120 empresas diferentes. Legal. Né? Então, assim, tem bastante empresa, né, participando também. As pessoas estão vindo de empresas, inclusive, né, de Cuiabá, de fora. Né, e inclusive de empresas bem grandes. Sim. Né, então essa aí que o público é bem assim, né, diversificado, vamos dizer. Legal demais. E bom, e falando dessa, a gente falou da trajetória, falou do B-Hack, para quem hoje deseja entrar na área de Offensive Security, a gente já está começando a ter alguns cursos de graduação voltado para defesa cibernética, e claro que ainda com algumas limitações por causa do que o MEC preconiza para essas faculdades ministrarem. Eu lembro que quando eu fiz a graduação, isso foi de 2007, 2008, 2009, a gente já estava indo para o Wi-Fi padrão G, e no MEC ainda não estava nem preconizado ter o Wi-Fi nas grades, sendo que a gente já estava na A e B, enfim. Mas, com todas essas questões, quais dicas, quais trilhas, caminhos, percursos, o que você recomendaria para quem deseja entrar hoje na área de segurança, seja defensiva ou ofensiva? Cara, então, acho que é uma coisa que, assim, os podcasts anteriores, acho que as pessoas já bateram bastante nessa tecla, né, que é aprender a base. Sim. Né, isso aí não tem jeito, né, porque se você quiser hackear alguma coisa, cara, você tem que saber como a coisa funciona, né? Então não tem mágica, não tem, né, não tem varinha, não tem código mágico que vai fazer isso pra você, né? É você saber a base mesmo, né? Igual eu falei, cara, eu comecei lá dando aula, passei pra Service Desk, passei pro suporte, passei pra sysadmin, passei pro desenvolvimento. Então, assim, isso tudo me ajudou muito a entender o que as tecnologias têm hoje e como eu posso hackear essas coisas, né? Eu vejo muito que o pessoal tá caindo, né, na área direto. O que você tá fazendo? Tô fazendo curso de cibersegurança e tal. Falei, cara, mas beleza, no seu curso você viu aí rede, você viu sistema operacional, né, mexeu com protocolo, né, programação, lógica, né? Não, tô aprendendo já a rodar Nmap, não sei o quê. Cara, né? Sim, igual aqueles cursos de seja hacker em 24 horas que tem por aí, né? Cara, eles vão te ensinar a executar comando, né? Então, executar comando, cara, você falar com a minha avó, dá pra ela um script e falar, ela vai funcionar, né? O problema é quando não funciona, né? Pra você entender aquilo ali, pra você consertar às vezes, inclusive lá no canal da B-Hack, fazendo um merchan rapidinho aqui, a gente tem uma playlist que a gente valida os exploits, né, que estão lá no ExploitDB, a gente explica por que o exploit não está funcionando, né, arruma o exploit, mas como é que você faz isso se você não entende como é que funciona, né? Então você tem que saber ali, igual o pessoal fala, cara, para ser pentester eu preciso aprender a programar? Cara, é assim, velho... ideal, né? Entendeu? Porque em algum momento você vai se deparar com uma vulnerabilidade que não tem um exploit, né? Ou então você vai
né, por exemplo, se deparar com uma situação onde você precisa, sei lá, fazer um dump de informações, que você precisa fazer, sei lá, um loop mínimo ali para poder, né, fazer um dump daquelas informações. Validar. E se você não sabe lógica, se você não sabe programar, né, vai ficar complicado, né? Você vai conseguir fazer? Vai pedir para alguém? Né? Mas aí tem aquele delay, você fica dependendo da pessoa, né? Então eu acho que qualquer problema de interpretação não vai conseguir fazer. Já era, exatamente, entendeu? Então eu acho que muita gente que está no mercado hoje tinha que dar, né, um passinho para trás, né? Não estou falando para deixar de estudar, já que você já começou, continua estudando, né? Mas dá um passinho para trás e volta lá, né? Vamos entender redes, como é que funciona, protocolo, né? E vamos voltar ali pegar a lógica. O povo fala, qual que é a melhor linguagem de programação para hackear? Mano, a melhor linguagem é o que você se sentir confortável, né? Se você aprendeu lógica, cara, o resto é sintaxe. Então você pega qualquer linguagem ali. Eu particularmente não gosto de Python, mas tem muita gente que gosta de Python, entendeu? Eu gosto de Go, mas tem muita gente que não gosta de Go. Não importa, você vai, né, usar o que você se sentir melhor ali. Então é isso, cara. Voltar ali na base, dar uma olhada, né? Entender as coisas, como é que as coisas funcionam, né? E não ir direto só para executar comando, né? Eu te dou um exemplo aqui agora. Eu tava entrevistando uma pessoa, né? Aí eu perguntei para ela, né? Sobre Blind SQL Injection, né? E a pessoa falou, não, eu sei o que é. E realmente a pessoa me explicou muito bem o que era, né? Tipo, copiei e colei do Wikipedia, né? E eu falei, beleza, legal. E quais funções que você usa para poder exploitar o blind aí, né? O time blind SQL injection. A pessoa, eu uso SQL map. Entendeu? Então, assim, então, né? Faltou ali, né? A teoria, a pessoa leu, copiou e colou lá da internet, a prática, né? Você já começa a pegar que não. Exatamente. Vivenciou. Então, assim, a pessoa ficou focada na ferramenta ao invés de entender a técnica, né? Para poder aprender como que aquilo funciona. E várias vezes eu já vi as pessoas apanhando de ferramenta, né? A ferramenta não dando o resultado que esperava. E só que no final das contas, a vulnerabilidade tinha alguma coisinha a mais ali que, sei lá, era só a pessoa ir no código-fonte, mudar ali que ia funcionar, né? Então, falta esse background ajuda demais. Exatamente, ajuda muito, né? Igual eu falei, até para construir ferramenta, né? Então, sei lá, às vezes você precisa fazer, igual eu falei, fazer um dump lá, você vai pegar linha a linha. Eu falei, cara, não vamos pegar linha a linha, né? Faz um scriptzinho ali para poder ir pegando para você. Então, se a pessoa não tem uma base de programação, cara, dificulta demais. Dificulta bastante, né? Dá para ser pentester sem programar? Cara, dá, né? Mas se você programar, você vai ter um diferencial muito maior, né? Você vai conseguir entregar, os seus entregáveis, vamos dizer assim, vão ser muito maiores, né? E outra coisa que eu acho que falta também muito nesse pessoal que está entrando no mercado hoje, que eu vejo o pessoal focando só na escovação de bit ali, hackear isso, hackear aquilo, e o pessoal esquece da parte do relatório, né? Que é a parte soft ali da coisa. Porque, cara, se você é um pentester, você vai ter que explicar aquela vulnerabilidade para quem que não sabe. Vai ter que documentar, né? E explicar. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco, né? O pessoal tá muito focado em hackear as coisas e tá esquecendo um pouco de como explicar aquilo para quem não é da área. Né? Porque você pega lá um CEO da vida ou, sei lá, até mesmo um gerente, né? De TI que às vezes não é familiarizado com a área de segurança, né? Então, para você explicar aquilo para a pessoa, você precisa de um soft skill ali, né? Para fazer a pessoa entender aquilo que você está passando, né? Porque não adianta você chegar lá, tacar um monte de dump, né? Tacar um monte de saída de exploit lá pro cara, mostrar um ID 0 lá, sendo que o cara não sabe o que é um ID, né? Então a gente sabe que isso acontece muito. Então, acho que é interessante o pessoal focar um pouquinho também no soft skill ali. Fazer... fundamental. É chato? Quem mexe com hacking não gosta. É chato com força. Né? Para evitar o palavrão. Né? Mas é uma coisa também que vai te diferenciar no mercado. Né, você ter esse soft skill de explicar, fazer um relatório que é agradável aos olhos, né, de quem contratou o seu serviço ali, né, no caso se estiver fazendo um pentest freelance ou até mesmo interno na empresa, né, acho que isso aí também falta um pouquinho hoje na galera de hoje. Legal. Antes da gente fechar, e antes de ir para a última pergunta, essa área acaba despertando muita curiosidade de quem ou quer entrar ou de quem não é da área e etc.
provavelmente pode ser que tenha alguém, né, nessa situação assistindo a gente. Tem alguma situação que você vivenciou que você possa contar sobre algum ou incidente, ou algum teste, ou alguma situação inusitada que foi possível fazer, ou alcançar, ou exploitar, enfim? Tem algum caso aqui que a gente pode contar sem dar nome aos bois? Tá, vou contar um caso aqui, sem dar nome aos bois. Espero que não liguem o caso à empresa. Tá. Cara, eu tava fazendo um pentest numa empresa, né? E, assim, realmente estava um pouco complicado de entrar. Tá. Né? Eles tinham colocado a segurança... Umas barreiras muito boas. Interessantes. Não intransponíveis, mas interessantes. E essa empresa, ela tinha um galpão onde tinha algumas coisas. E nessas coisas tinha um totem da empresa. E esse totem da empresa estava ligado na rede da empresa. Ok. Né? Então, como era um totem, eles simplesmente ignoraram o antivírus, ignoraram toda e qualquer coisa. Né? Então, usando esse totem que estava num galpão, tipo, não era nem na empresa, era nem num na galpão. Parte administrativa, né? Não, tava fora dos escritórios, era um galpão. Então, eu consegui entrar na empresa por esse totem, né? Eu consegui fazer o upload, né? Você bypassa, né? Aquelas proteçõezinhas que a gente sabe que sempre dá para passar, né? As telinhas, e você consegue digitar coisa, consegue... Então, eu consegui entrar na empresa usando esse totem. Então, assim, né? Tipo, eles pensam, é só um totem, não tem nada, né? Vamos deixar ele aí e colocar ele ligado direto na rede da empresa. É um painel de senha, né? Exatamente. Esse é um dos que eu posso contar que não vai dar treta nenhuma. Mas, sim, foi uma experiência bem legal, porque foi bem inusitado, né? Porque você tava tentando bater direto lá, tentando pegar a site principal, subdomínio e tal, tudo mais, né? E eu acabei entrando, consegui o acesso por um totem que tava lá num galpão que era pra, tipo, consulta pública. Tá. Né? Cara, outra coisa, agora que eu acabei de lembrar, depois a gente deixa na descrição também aqui um link, eu escrevi um artigo pra quem quer entrar na área, tá? Eu escrevi isso em 2016. Legal. Mas eu sempre atualizo, sempre que aparece coisa nova, aparece curso novo, eu atualizo, e lá tem... mais ou menos o caminho que eu segui, tá? Não tô falando que todo mundo tem que seguir o mesmo caminho, mas foi o que funcionou pra mim. Ali, né? Foi o que funcionou pra mim. Então tem bastante dica de livro, de onde começar, de como montar lab, né? Se você quiser montar o lab em casa, tem os labs na internet, né? Que a gente sabe aí, o Hack the Box e alguns outros. Inclusive também coloquei um gráfico das certificações na área de segurança. Não foi eu que criei o gráfico, tem lá a fonte bonitinho, né? Então você pode escolher qual caminho seguir, né? Então tem bastante certificação, qual o nível de dificuldade, qual o tópico de cada certificação. Tem cursos gratuitos, link de cursos gratuitos, tem muita coisa, Tipo assim, cara, é material pra você sentar e estudar brincando aí uns 6 meses. Legal. Esse, para quem estiver vendo no YouTube, vou deixar na descrição. Quem não estiver vendo no YouTube, estiver ouvindo em algum local, acho que é mais fácil ir no YouTube lá, né? E acha esse link. Mais fácil. Que aí chega também lá. Bom, obrigado demais pela... Faltou a última pergunta. Vai ter a última pergunta. Vai ter? Vai ter beleza. agora. Muito obrigado. Obrigado demais por ter vindo. Que isso, eu que agradeço. É uma honra você estar aqui. E... a última pergunta se você pudesse voltar lá no Everson, lá no Crash, começando, o que você falaria com ele? Cara, compra Bitcoin. Compra Bitcoin e depois vende tudo. Beleza. Não, cara, é sério. Mas, cara, assim... Cara, eu conheço gente que comprou uma boa quantidade, mas que... perdeu. O HD perdeu e tal, é foda. Mas, cara, assim, o que eu falaria pra mim, cara... Velho... Sinceramente, eu não sei, porque mandar estudar mais, eu acho que eu preciso de mais algumas vidas pra estudar tudo que eu quero, né? Mas sei lá, acho que eu falaria pra mim que, velho, vai que você tá no caminho, né? Igual eu falei com você, porque foi uma aposta que eu fiz muitos anos atrás, né? Porque, cara, quase ninguém falava de pentest, quase ninguém falava de segurança naquela época, né? E eu sempre fui batendo, sempre fui correndo atrás, né? Igual eu falei com você, comecei lá de instrutor de informática básica, né?
Então, acho que é isso, cara, né? Compra Bitcoin e vai nessa que um dia vai dar certo. Legal demais. Olha, gente, quem ainda não foi, conheça o BREC. É um evento excepcional, acompanho desde 2015. Acompanho mais de perto. E eu tenho badges lá de outros anos, mas está guardado no meio de uma caixa de mudança que eu estou fazendo e, enfim, eu só consegui essa. Mas é isso. A gente, ano que vem, vai ser uma badge mais bacana. Mais bacana ainda, né? Não, cada ano tem as outras lá. É muito massa. Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um Prosa de TI. Muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Um abraço e até lá.